Vocês que são servidores, vocês que não são também, são muito bem-vindos ao SOS Servidor. Aqui é um lugar para todo mundo que gosta de falar sobre dinheiro, que se interessa por esse tema, que quer experimentar a liberdade financeira. E toda quinta a gente está aqui para isso, para falar de dinheiro, para falar de finanças, para aprender, para fazer um aulão, sempre com um tema aí importante para a vida de vocês. Manda aquele aviãozinho ali, convida seu amigo para participar dessa live, dessa aula. E o tema de hoje, o tema que a gente vai falar hoje, são os 3 passos para você sair de uma crise financeira melhor do que você entrou, né? Essa semana é muito interessante a gente saber e falar disso, que é a Semana Nacional da Educação Financeira, a Semana ENEF. O que é o ENEF? O ENEF é uma estratégia nacional de educação financeira que foi criado lá em 2010, dia 22 de dezembro, dia do meu aniversário. Um decreto federal criou o ENEF. E o ENEF, ele foi criado com o objetivo de levar a educação financeira para a população. Na época, o país atravessava uma fase muito boa, econômica, uma fase financeira, o país estava crescendo, a população, um alto índice de empregabilidade. E a equipe econômica, junto com alguns órgãos financeiros, criaram o ENEF para educar, para trazer iniciativas de educação financeira de forma gratuita para a população, porque entendeu-se que um país em crescimento, um país rico, ele precisa também de uma população que saiba cuidar do seu dinheiro, de uma população de poupadores, de pessoas desenvolvidas financeiramente e não de uma população de endividados. Porém, ao mesmo tempo em que a equipe econômica, junto com alguns órgãos, procuravam desenvolver a educação financeira, fomentar a educação financeira no povo brasileiro, por outro lado, também foi uma época onde se estimulou muito o consumo da população. E aí, o restante da história, mais ou menos, a gente sabe, a gente está vendo aí uma população a cada dia mais endividada, porém também muita gente interessada nesse assunto, a cada dia mais crescendo o número de pessoas que falam sobre educação financeira. Lá nesse tempo, lá em 2010, quando foi criado o ENEF, eu comecei a estudar educação financeira, a pesquisar em 2011, procurando para a minha vida. E é interessante que naquele tempo você quase não ouvia ninguém falando sobre educação financeira. Tinha o Ser Base e mais algumas pessoas assim de destaque, bem poucos na mídia, mas esse não era um assunto muito falado. E com o ENEF começou-se a falar, a aparecer pessoas falando sobre finanças na televisão, os quadros nos jornais, nos programas televisivos, sempre abordando o tema da educação financeira. Então, assim, o crescimento que aconteceu na educação financeira, que ainda é tímido, ainda precisa se divulgar cada vez mais. Não é à toa que eu estou aqui falando toda quinta-feira para vocês sobre educação financeira, porque eu quero que mais pessoas falem sobre educação financeira. O meu público mais especificamente é de servidor. O servidor ele precisa falar sobre educação financeira, precisa aprender sobre esse tema e isso, graças a Deus, tem sido um movimento que está encontrando espaço na sociedade. Mas o tema do ENEF, da Semana ENEF de 2020, é resiliência financeira. E o que é a resiliência, né? A resiliência é aquela ação daquela pessoa que não desiste, que está ali, que vai em frente, que não larga pelo caminho, não abandona aquilo que ele começa, mesmo diante das dificuldades. E cuidar da vida financeira
para nós é a cada dia mais uma dificuldade, um desafio mesmo. E eu acredito que muita gente tem visto esse desafio como algo possível, né? E quando a gente fala sobre esse tema, sobre as crises, os 3 passos para você sair da crise financeira melhor do que você entrou, que é o nosso tema de hoje, é importante fazer algumas considerações sobre crise. Primeiramente, eu gostaria de falar para você que você precisa entender como se dá a crise na perspectiva de você enfrentar, de haver um enfrentamento da crise. Primeiramente, é importante que você entenda que as crises, elas são cíclicas. Elas acontecem durante um período, elas acabam. Nós estamos agora, nesse momento, atravessando uma crise financeira que já vem há alguns anos aqui no nosso país, crise financeira, crise política e mais recentemente a crise da saúde do Covid-19 que atingiu o mundo todo, como a gente tem visto, tem assistido aí nas mídias. Então as crises, elas são cíclicas, elas vêm e vão. Nós estamos hoje vivendo uma crise financeira, possivelmente daqui a mais alguns anos a gente vai estar vendo nosso país ou até mesmo o mundo atravessando um outro período de crise. Já aconteceram ao longo dos anos que se passaram várias crises. Se a gente pegar os livros, livro não, porque ninguém mais consulta praticamente livro, mas consulta no Google. Se você jogar aí crises financeiras, você vai ver que aconteceram várias crises mundiais, até mesmo no nosso país. Então, a crise, ela é um momento de mudança, ela é um momento de perda, ela é um momento de muita dificuldade para as pessoas. E algumas pessoas têm muito mais dificuldade com as mudanças do que outras. Outras encaram esses momentos de uma forma melhor. Mas, no geral, a mudança sempre é algo assustador, é algo que assusta, é algo que traz medo, é algo que traz insegurança e é difícil mesmo para qualquer pessoa se equilibrar no momento de crise, nesse momento. Porém, o que define a forma como você vai sair da crise é a forma como você reage à crise, a forma como você se comporta diante de uma dificuldade. A gente está falando aqui de uma crise financeira, mas se a gente for trazer para a nossa vida, a gente passa por diversas crises, né? Você pode passar por uma crise profissional, você pode passar por uma crise no casamento, você pode passar por uma crise na sua saúde. As crises, elas acontecem. A hora que o problema chega, né, ela acontece. E o que vai determinar a maneira como você vai sair da crise é como você reage, a sua reação à crise. E quando a gente fala de reação à crise, eu não posso deixar de lembrar de um exemplo de uma pessoa que marcou um momento de crise na vida dela e saiu de forma vitoriosa, que foi o Wanderley Cordeiro. Não sei quantos de vocês aí se lembram dele. Se vocês estão lembrando dele aí, responde aí pra mim. Aí você que está assistindo no gravado, ao vivo, deixa o like nessa live também. Você aí que está assistindo ao vivo, manda o seu coraçãozinho, isso é legal pra gente. Quem está assistindo no YouTube também, deixa o seu curtir aí. Mas Wanderley Cordeiro, ele foi um exemplo muito grande de superação de crise. Por quê? Porque ele vinha ali, se preparou muito para ganhar aquela Olimpíada em 2004 e quando ele está a poucos quilômetros, já próximo, se aproximando da quilometragem final da prova, ele é empurrado para fora da pista por um maluco lá que estava assistindo a corrida. E aquilo trouxe uma desestabilização para ele, porque o atleta, ele tem uma concentração
muito grande ali no que ele está fazendo para que ele ganhe uma prova. E quando ele sofreu aquela interferência, eu li uma reportagem dele, que ele se desestabilizou totalmente. Mas ao mesmo tempo chegou alguém e levantou, ajudou ele a se levantar, e ele pegou o embalo novamente da corrida, mas ele já não conseguiu mais entrar no mesmo nível de concentração. Ele ficou muito abalado com aquele evento e ele, apesar de ter voltado em primeiro, ele não conseguiu manter o ritmo que ele vinha tão fortemente mantendo. Só que ele terminou em terceiro lugar, ele ganhou a medalha de bronze. Porém, ninguém se lembra quem ganhou a medalha de ouro, mas todos se lembram do Vanderlei por conta dessa reação que ele teve, por conta dele não ter se abalado, ter desistido e ter ficado prostrado ali diante daquela interrupção terrível que ninguém esperava que acontecesse. E ele ganhou também uma medalha, que eu até esqueci o nome, mas uma medalha muito importante que pouquíssimos atletas no mundo, uma medalha internacional tem, e ele ganhou essa medalha. Então ele é um exemplo de superação de crise muito grande para a gente. E quando a gente fala em crise financeira, esse exemplo do Vanderlei, ele nos fala muita coisa, porque talvez você hoje esteja atravessando uma crise financeira, talvez você esteja passando por dificuldades ou advindas desse momento agora, em que o mundo todo está vivendo uma crise financeira, você talvez tenha sido abalado por isso, ou até mesmo fruto da sua falta de gestão financeira ao longo da sua vida e que talvez trouxe você até um lugar hoje difícil. Mas o que eu quero falar para você é que você, nesse momento, a última coisa que você pode fazer é ficar prostrado no chão, é ficar derrubado e achar que não tem jeito, né? Eu tô aqui, o seu Organiza Servidor tá aqui para fazer igual aquela pessoa que levantou o Vanderlei e te dar a mão e falar: vamos embora, vamos continuar a correr, porque você vai ganhar essa prova, você vai vencer, você só não pode desistir de correr essa prova, tá? E é muito importante também que a gente entenda que muitas das vezes, numa situação de crise, você tem a opção de ficar mesmo paralisado e com medo e achando que não tem mais solução, mas você também pode se levantar e sair da sua zona de conforto. E a zona de conforto é o quê? É esse lugar que a gente está a vida toda, onde talvez você não tenha cuidado da sua vida financeira a vida toda, você foi deixando as coisas acontecerem, até porque você não conhecia outro caminho. Então, essa é a zona de conforto. Mas você tem que, nesse momento, falar: não, chega, não é mais aqui que eu quero ficar, eu quero mesmo tomar ali as rédeas da minha vida financeira. E aí a gente vai perceber, né, que nesse caso, a gente vai lidar com dois tipos de crise. A gente vai lidar com dois tipos de crise. Tanto aquela crise que é externa, que vem de fora, que é alheia ao seu controle, como a crise financeira, como a crise do coronavírus, como a crise política que atinja a vida financeira da população. Mas existe também aquela crise que ela é interna. Ela vem de quê? Ela vem de um comportamento errado, de anos, independente do que está acontecendo com a economia. De repente a economia está indo bem, mas a sua vida financeira está indo mal, porque você não soube lidar com isso ao longo da vida. Então, mesmo que você receba um aumento, um prêmio, mesmo que você receba uma boa quantia de dinheiro, aquilo não é o suficiente para consertar as suas finanças. Então, a gente vai ver primeiro que existem esses dois tipos de crise. A crise financeira, que ela é externa, que ela vem de fatores externos e você não tem controle, e a crise financeira, que ela é interna, que ela vem do seu comportamento, do seu mindset, da sua forma de se relacionar com o dinheiro, e essa você é a única pessoa que pode resolver.
Só você tem o controle e a possibilidade de mudar essa história dessa crise financeira na sua vida. Então, o primeiro passo que você precisa dar para sair de uma crise melhor do que você entrou é afiar o seu machado. Ana, que história é essa de afiar machado? Meu Deus do céu, eu não sei o que é isso. Bom, eu vou explicar para vocês, é claro. Afiar o seu machado nada mais é do que se capacitar, do que aprender. Como eu falei para vocês quando vocês chegaram aqui, nós estamos nessa semana, está sendo comemorado a Semana de Educação, Semana Nacional de Educação Financeira no nosso país. E a melhor maneira de você vencer uma crise financeira é aprendendo a se relacionar com o seu dinheiro, aprendendo a controlar o seu dinheiro, é não permitindo que o dinheiro seja um tabu dentro da sua casa, é aprendendo a conversar com o seu parceiro, com os seus filhos, tá? Mas mais importante do que isso também é afiar o machado também, quer dizer, descobrir novas formas de ganhar dinheiro. É também melhorar a sua capacitação profissional. De repente, aquela pessoa que está trabalhando ali no método arcaico, usando equipamentos que já não se usam mais, não está estudando, não está se aprimorando, não está conhecendo as novidades do mercado, ele não consegue afiar o machado dele. E existe uma história de afiar o machado, que é a história de dois lenhadores. Tinha numa cidade um lenhador famoso, um velhinho, né? Ele já era idoso, já tinha passado lá dos 70 anos, e toda vez que tinha um concurso dos lenhadores, aquele velhinho ganhava o concurso. Tinha um concurso do lenhador, o velhinho ganhava o concurso. Passava ano, entrava ano, o velhinho estava sempre lá, ninguém tirava aquele velhinho do primeiro lugar. E um dia chegou um rapaz, um fortão, né, novo, jovem, com vigor, e falou: não é possível, eu vou ganhar esse velho. Eu vou ganhar esse velho. E marcaram lá o dia do torneio, e o jovem lenhador lá se preparou todo, né, malhou, ficou todo em forma lá, tomou lá os energéticos dele e falou: esse velho hoje vai se ferrar, vai cair do cavalo. E começou lá a disputa dos lenhadores, e o jovem lenhador foi lá, né, começou a cortar, e quando ele olhava pro concorrente dele, pro velhinho tava lá, ele olhava, o velhinho tava sentado. Aí ele falava: ih, caramba, agora eu vou me dar bem. Aí ele ia lá, pá, cortava. Daqui a pouco ele lembrava do velho, olhava, quando ele olhava, o velho estava sentado, de costa para ele, mas sentado. E ele fala: ih, já era. E aí o concurso foi passando o tempo, né? E quando chegou ali no final, eles foram contar as árvores, quem tinha cortado mais árvores, e para surpresa do fortão, do novinho, do jovem lenhador, o velho tinha cortado muito mais árvores do que ele, tinha ganhado o concurso. E aí ele falou: mas como é que pode um negócio desse? Quando eu olhava para esse velho estava sentado, como é que ele ganhou esse concurso? Não é possível. E aí o velhinho foi e falou para ele: olha, toda vez que você me via sentado, eu estava afiando o meu machado. Então o velhinho estava sempre com o machado afiado. Enquanto o jovem fazia uma força descomunal para cortar as árvores, ele cortava a árvore com muito mais facilidade, porque ele afiava o machado. Então, o afiar o machado, você precisa afiar o seu machado. O afiar o machado é você estar sempre antenado na sua profissão, é você estar sempre ligado na melhor forma de você fazer renda, de você fazer mais dinheiro, de você trabalhar melhor, de você ter um rendimento melhor, estar mais antenado com o mercado, estudando, aprendendo, porque dessa forma você vai fazer muito menos esforço, você vai
vai trabalhar e ter resultados muito melhores do que aqueles que estão com a ferramenta arcaica, antiga, que não afiou o seu machado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é afiar o seu machado. Sabe por quê? Se a gente for pensar que vocês acham que todo mundo está mal nesse momento de crise, que está todo mundo sem dinheiro, responde aí para mim. Vocês acham que está todo mundo sem dinheiro? Bota aí para mim, sim ou não, que eu quero ver a resposta de vocês. Por que eu estou te perguntando isso? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente ganha dinheiro na crise. Não é todo mundo que está mal na crise, não. Sabe quem está ganhando dinheiro na crise? Sabe quem está surfando na crise? Existem aqueles que surfam na crise. Quem é que surfa na crise? Quem se preparou para a crise antes dela chegar. Quem já estava afiando o machado lá atrás. Quem já estava se preparando, se você tem um negócio, melhorando o seu negócio, aprendendo a atender melhor, aprendendo a gerir melhor a sua vida financeira, se você já vinha cuidando da sua vida financeira, se você tinha reservas para passar por essa crise, quantas pessoas estão percebendo agora nesse momento a importância de ter reservas financeiras, de ter uma vida financeira equilibrada, de ter o controle das suas finanças. Essas pessoas, elas estão passando pela crise de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila, porque a crise ela derruba de trás para frente. Ela vem pegando quem não estava preparado e jogando no chão. Quem está preparado, ela não consegue derrubar. Por quê? Porque essa pessoa se preparou. Mas você consegue se preparar no momento da crise? É muito mais difícil. É mais difícil, porque os recursos estão mais escassos. Então, se você vai afiar o seu machado agora, talvez não tenha tantas árvores para você cortar. Mas qual é a jogada? Você afia o seu machado agora, você coloca a casa em ordem agora, porque mais lá na frente vão vir novas crises. Vocês lembram que eu falei para vocês que as crises são cíclicas? Elas são cíclicas, elas não vão deixar de acontecer. Mas talvez essa seja a última crise que você seja pego de surpresa. Se você começar agora a afiar o seu machado, a próxima crise não te pega mais. Você vai ser um dos que vai surfar na onda. Tem gente agora vendendo tudo que tem por preço de banana para fazer dinheiro, porque não tem árvore para cortar. E aí quem está comprando? Quem afiou o machado. Quem está com dinheiro na crise, porque tem. Existem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro na crise, que estão fazendo dinheiro na crise, que já tinham feito dinheiro antes. Então, a grande jogada, o grande recado que eu deixo para você aqui hoje é: afie seu machado agora, para que novas crises, futuras crises, não te peguem mais desprevenido, meu querido, tá? Então, um grande exemplo de uma ferramenta contra a crise financeira é a sua reserva, é fazer o seu colchão de segurança. Eu tô com uma turma agora, eu tenho as minhas turmas do curso SOS Servidor, eu tô ali ajudando, batalhando com eles para que eles consigam formar reserva de segurança, porque muita gente tem dificuldade com isso. As pessoas não conseguem avançar, não conseguem dar o próximo passo. E só um colchão de segurança é que impede com que você caia lá na frente. Estando na crise externa, que vem de fora, ou interna mesmo, um problema pessoal seu, uma crise lá na sua saúde, ou uma crise com algum membro da família, onde você vai precisar de dinheiro. E se você está com a sua vida financeira em dia, se você está com seu colchão de segurança em dia, você não vai ser derrubado por aquela crise, você consegue superar, tá? Então, gente, uma outra ferramenta contra a crise, além do colchão de segurança,
que é algo tão bacana, tão legal, tão importante para a vida financeira das pessoas, e que eu vou fazer um aulão aqui com passo a passo do colchão financeiro, do colchão de segurança. Uma outra coisa, o número 2, mais um passo para você sair da crise melhor que você entrou, é cerque-se de pessoas que tenham o mesmo interesse que você. A gente está falando de finanças, então se junte a pessoas que vão ter algo para te falar a respeito desse tema, tá? Vem para cá pro Se Organiza Servidor, participa aqui do grupo Se Organiza Servidor, das lives, leia livros, faça cursos, aprenda, pratique, esteja com pessoas que valorizem essa área da vida, que te incentivem a se desenvolver nessa área da vida. Isso é muito importante, o nome disso é contágio social. Você precisa de contágio social que valorize você naquilo que você está buscando. Então, se você quer desenvolver a sua vida financeira, você precisa ter contato com pessoas que também tenham esse mesmo objetivo. Porque às vezes sozinho você vive no meio de pessoas que acham que isso é besteira, que só pensam em comprar, em consumir, em gastar. Pessoas que vão falar para você, você vai ficar aí pensando em fazer orçamento, em cuidar de dinheiro. Para com isso. Caixão não tem gaveta. De repente, você só convive com pessoas que pensam dessa forma. E essas pessoas, elas vão te tirar a tua motivação. Eu não estou falando para você que você não deva conviver com essas pessoas, mas você também tem que formar um outro grupo, para que você não fique só contaminado por aquelas palavras negativas em relação àquilo que você está buscando. O contágio social, gente, ele fala que você aprende, você se desenvolve muito de acordo com o meio que você convive. Tem um estudo que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você convive com pessoas que têm um determinado perfil, é muito provável que você também você acaba seguindo aquele perfil da maior parte das pessoas com quem você convive. Isso vai te influenciar de alguma forma. Então, é muito importante que você saia um pouquinho do meio onde você vive, se aquele meio não te proporciona aquilo que você busca. Eu estou falando de finanças, mas isso a gente vai levar para qualquer coisa na sua vida. Se você quer se desenvolver profissionalmente, você tem que começar a frequentar lugares, a ir a lugares, a ler livros, a fazer cursos de acordo com aquele objetivo que você tem. Porque senão você não vai conseguir dar esse salto. Então, é muito importante que você comece a ter contato com isso, contato. E os livros são uma excelente forma de você aumentar o seu contágio social, direcionar o seu contágio social de acordo com os seus objetivos. Porque às vezes você vive num meio onde as pessoas não têm aquele conhecimento para te oferecer. Mas, através de um livro, você consegue ter contato a um mundo distante do seu. E aquilo impactar a sua vida, e aquilo contagiar a sua vida. Então, procura um grupo, procura leitura, tá? Eu te convido você a participar do Se Organiza Servidor, a estar aqui com a gente, a estar participando das lives, tá? Eu acho que isso vai ser uma forma de você crescer, de você ter um contágio social aí com relação à sua vida financeira. E um terceiro passo que eu quero te dar também é que você tome uma decisão, que você decida assumir o controle da sua vida financeira. Eu convido os meus alunos a se tornarem o seu gerente financeiro, a assumirem a gerência da sua vida financeira. E isso é muito importante. Se até hoje você não fez isso,
daqui para frente você precisa fazer. Você precisa assumir, tomar esse lugar, assumir esse lugar de gerente e se autorresponsabilizar pelos resultados. Os resultados que você teve até hoje na sua vida financeira, eles são frutos das suas ações ao longo da vida, de como você cuidou das suas finanças até hoje, te fez chegar aos resultados que você tem hoje. Agora, os resultados que você vai ter amanhã, no ano que vem, em 2025, vai depender do que você está fazendo hoje, das escolhas que você faz hoje, das ações que você toma hoje. E a autorresponsabilidade, ela é muito importante. A autorresponsabilidade, ela te faz ver e enxergar que o responsável é você. Porque às vezes a gente procura desculpas para a nossa situação financeira. Não, o culpado é o governo não... Essa política econômica, eu não recebo aumento, o culpado é o meu patrão, o culpado é a economia, o culpado é o imposto, nós pagamos muitos impostos. Olha, eu vou te falar que em todas essas coisas você pode até ter uma certa razão de que poderia ser melhor. O seu salário poderia ser melhor, a gente poderia pagar menos impostos, a política econômica poderia ser melhor, sem dúvida. Não é esse o ponto que eu quero esclarecer, eu quero tocar aqui com você. O que eu quero tocar aqui com você é que sobre isso nós não temos gerência, sobre o governo nós não temos gerência, sobre o imposto de renda nós não temos gerência, sobre a política econômica nós não temos gerência, mas sobre a minha vida financeira eu preciso ter gerência. Eu não posso terceirizar, eu não posso deixar que o gerente do banco resolva os meus problemas financeiros. Eu não posso chegar lá sem conhecer nada, sem entender nada, sem organizar nada. Na hora que a minha vida está um balaio de gato, chegar lá no gerente e falar, olha, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque a ajuda dele vai ser uma ajuda que vai te deixar ainda mais no buraco, vai te colocar num problema ainda maior. Momentaneamente, ele vai resolver seu problema. Ele vai abrir lá o computador, vai pesquisar lá a sua linha de crédito, vai falar, olha, eu vou te emprestar tanto, só que a longo prazo, a médio e longo prazo, isso vai acabar desestabilizando completamente a sua vida financeira. Fazendo com que você entre na bola de neve dos endividamentos e se torne uma pessoa totalmente dependente do ponto de vista financeiro. Muita gente, a maioria das pessoas batalham muito para se tornarem, para terem um certo nível de independência profissional, de alcançar o posto que ela almeja, que ela sonha, de estudar, de trabalhar, dão muito duro para isso. E quando elas alcançam, elas simplesmente relaxam no sentido de entrar na zona de conforto, acham que está tudo bem, não abre os olhos para o jogo do dinheiro, porque existe na verdade um jogo do dinheiro, existe um sistema de fato, e que você precisa aprender a lidar com ele, porque ele não brinca não, ele não brinca, tá? Então é muito importante que você assuma a sua vida financeira, tome as rédeas da sua vida financeira, decida, porque isso é uma decisão, tá? Isso é uma decisão e a primeira coisa é você se tornar o seu gerente, tornar o gerente da sua vida financeira, conhecer, fazer gestão, conhecer o que entra, conhecer o que sai, e aí vem um passo a passo de ações positivas que você vai começar a tomar para desenvolver cada vez mais a sua vida financeira, buscar qualidade de vida, né? Eu até falei nos stories, eu coloquei já o terceiro stories, né? Do que a educação financeira representa. E ela representa qualidade de vida, é você ter mais qualidade de vida, é você conseguir viver para fazer aquilo que você gosta, que você tem prazer em fazer. Quando você organiza a sua vida financeira, você consegue fazer isso,
Depois eu falei que a educação financeira ela vai trazer para você liberdade, vai te dar liberdade, poder de escolha, de poder fazer escolhas que estejam de acordo com a sua vontade, de tomar decisões financeiras que estejam de acordo com a sua vontade, não porque você está sendo obrigado, né? Como eu sempre falo, às vezes, nas aulas que eu dou para as turmas que eu dou no TJ, que existem muitas pessoas no TJ que querem aposentar e não se aposentam, porque eles estão presos, estão simplesmente presos por causa do seu salário, do dinheiro, eles não podem abrir mão do rendimento da ativa, porque a gente, quando se aposenta, muitas das vezes você perde alguns benefícios da ativa. Eu sou oficial de justiça, quando eu me aposentar, eu vou perder 30% do meu salário, olha só, 1/3 praticamente, né? Então, muita gente não está pronta para isso, eu preciso me preparar para isso. Eu estou me preparando para isso, porque eu até comento com os colegas, né? Eu não quero dar um dia a mais para o TJ, eu quero sair na hora que eu tiver direito de sair, né? Não porque eu não gosto do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, mas a rua, trabalhar na rua está cada dia mais difícil por tudo que a gente vê por aí, né? Então eu estou me preparando. Então é muito importante que você experimente essa liberdade. Bom, agora eu quero me aposentar e você poder se aposentar. Não você ser obrigado a ficar trabalhando sem vontade, sem querer, né? Desempenhando mal a sua função. Então isso a liberdade que a educação financeira traz, ela é algo muito importante. E hoje eu falei, coloquei uns stories lá, depois vocês vão lá assistir, tá? Falando que a educação financeira, uma outra função da educação financeira é trazer segurança para a vida das pessoas, tá? Eu vou terminar a live. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta para fazer, que eu possa responder, vai colocando aí.